Olá, internautas aqui da TV 61. Estamos começando mais um programa, O Direito Achado na Rua, aqui pelo Expresso 61 e a TV 61. E a minha entrevistada de hoje é a professora Sabrina Dorigon, que ela é lá do UniCEUB. E a professora Sabrina, ela é organizadora do volume, é uma das organizadoras, né, do volume do volume 9, nono, do Direito Achado na Rua, Introdução Crítica ao Direito Urbanístico. Nós vamos falar com ela sobre a negação do acesso à cidade do povo, à cidade do povo de rua, a ilegalidade de remoções forçadas durante a pandemia, violações aos direitos humanos dos reprimidos e higienização urbana. E hoje, como é aniversário de Brasília, hoje 21 de abril, a gente vai falar também sobre o aniversário da cidade, né? Brasília é um ícone aí da questão urbanística, né? A organização urbanística de Lúcio Costa, e, enfim, é sobre isso que nós vamos conversar. Como vai, Sabrina? Tudo bem? Oi, João, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bom. Então, você poderia falar um pouco mais sobre o seu trabalho, né? Você é professora do UniCEUB, participa, é membro do grupo de estudos do Direito Achado na Rua. A gente podia começar você falando sobre o seu trabalho com o direito achado na rua e depois a gente entra nos demais temas. Tá bem. Obrigada, João, pela oportunidade de estar aqui falando sobre o direito achado na rua e também o direito urbanístico, o direito à cidade, né? Então, como você adiantou, no ano passado a gente fizemos o lançamento aí do volume 9, então envolvemos aí mais de 100 autores de todo o Brasil, tratando um pouco das suas distintas realidades, né, de como os estados, os municípios vêm tratando o direito o direito à cidade e garantindo ou não garantindo esse direito à população. Então, esse livro que está disponível também, né, no blog do Direito Achado na Rua, é um marco, assim, né, para trazer essa perspectiva sob o ponto de vista teórico do direito achado na rua. Muito bom. Sabrina, parece uma coisa óbvia, né? A gente tem o direito constitucional de ir e vir, né? A gente mora nas cidades, né? A maioria da população mora na cidade. A gente tem o direito de estar na cidade, enfim, de usufruir de de tudo que existe na cidade. Parece óbvio, né? Mas há restrições, né? Em vários aspectos, né? Fala um pouco sobre isso, né? Porque quando a gente tem que evocar esse direito à cidade, e a gente vai falar um pouco mais adiante sobre os oprimidos, né? A população de rua, etc. Mas o cidadão em geral, ele também tem problemas de acesso a esse direito, né? Sim, a gente diz que o direito esse acesso ele é desigual, né, para determinados grupos da população. E é interessante, João, a gente está fazendo essa conversa hoje, né, no dia que Brasília faz 61 anos, porque justamente no momento de fundação aí de Brasília, né, e de escolha de projetos e tal, havia uma perspectiva, havia uma crença, né, de que isso aqui seria diferente, né, que o Distrito Federal, a própria Brasília, aqui essas relações se dariam de uma maneira diferente, justamente pela fundamentação teórica, né, aí dos construtores, né, Lúcio Costa e Niemeyer. E aí é interessante porque o Paulo Bica, né, um arquiteto, ele escreveu um texto e que ele resgata aí, ele lista, na verdade, alguns mitos que seriam os mitos e realidades fundadores aí da história de Brasília, né? E é interessante porque já num dos primeiros que ele traz, a gente já vê essa desigualdade no acesso à cidade, que é a perspectiva de que o uso, né, seria aí igualitário, tanto para os pioneiros que estavam aqui, então, construindo a cidade, quanto para as pessoas que seriam os futuros moradores, né? Então, Brasília seria aí construída como símbolo dessa unidade nacional, uma obra coletiva, que seria resultado desse esforço conjunto, né? Tanto dos idealizadores da construção, quanto de quem estava construindo. O outro mito que ele traz, essa ideia de que o projeto, né, do Lúcio Costa e Niemeyer teria, então,
seria uma espécie de barreira a esses interesses imobiliários, que são justamente esses interesses imobiliários que permanecem até hoje e que segregam aí a população e que provocam esse uso desigual esse acesso desigual à cidade que você menciona. Então, apesar da gente ter alguns controles de gabarito, limites de construção dentro do plano, e essa construção, esse debate sempre vir à tona, Brasília foi um grande canteiro de obras e atendeu perfeitamente aos interesses imobiliários e continua atendendo. Então, um outro mito que se desfaz aí. E aí, um bem importante também é de que essa ideia de que essa uniformização, essa padronização que a gente encontra em Brasília, essa segmentação por áreas, por quadras, por regiões, elas representariam o fim das desigualdades sociais. E aí a gente vê que, na verdade, no plano piloto, a gente tem uma uniformidade de ocupações e de acesso, O que difere é o plano piloto das demais regiões administrativas. Então, e aí não se trata também, de desconsiderar toda a qualidade de vida que se tem e as coisas boas que se tem acesso dentro do plano piloto, mas sim de reconhecer que esse acesso ele é desigual. Nem toda a população pode usufruir da qualidade de vida que se tem no plano piloto. Eu acho que e isso, essa discussão que eu estou trazendo aí, a gente está hoje falando de 61 anos de Brasília, ela ainda permanece, essa desigualdade ela está cada vez mais gritante. Se a gente for aí trazer o histórico, na própria elaboração do plano, o Lúcio Costa colocou claramente que deveria se impedir a construção de favelas na periferia urbana e rural. Ele deixou isso claro. Então, mas com a ideia de que o acesso aqui seria igualitário, quando a gente sabe que são as relações, aí resgatando o direito achado na rua, não é o projeto arquitetônico que é capaz de trazer essa facilidade, o garantir esses direitos, na verdade. E aí, já entrando um pouquinho no direito achado na rua, pensar a cidade como essa possibilidade de construção de um acesso para todos, de novas relações sociais, de novas sociabilidades, de possibilidades do espaço público como um espaço de garantir as reivindicações, o encontro do diferente, como você bem falou, a representatividade dessa diversidade que compõe a nossa sociedade brasileira e que hoje a gente vê que não é garantido, em que pese a gente ter aí inúmeras leis, como você falar, da Constituição, de fato a gente tem, mas essa construção social, ela não representa aí essa diversidade. Sabrina, eu achei super interessante você trazer Brasília, porque eu acho que dentro da nossa conversa tudo vai girar em torno de Brasília, Porque quando a gente vem falar agora, e eu já vou te provocar sobre isso, dessa exclusão, sobretudo dentro do plano piloto, não querendo alongar muito na minha premissa aqui, mas pegando a história de Brasília, que você teve aglomerações urbanas nessa orla dentro ou na orla do plano piloto, e depois ela originou outros bairros, outras cidades, Ceilândia é um exemplo, e outros que a gente pudesse mencionar. E hoje acontece um problema grave, que vai estar dentro do nosso tema aqui, que eu quero provocar você, que são a expulsão dessas pessoas, desses cidadãos brasileiros, muitos a gente sabe que são de fora, dos espaços dentro do plano piloto, como a gente viu lá na ocupação do CCBB, e a gente vê em outras áreas, o setor de embaixadas norte, e outros espaços que a gente vê que são ocupados, mesmo que provisoriamente, inclusive por trabalhadores que atuam na reciclagem de lixo, ou outros que vêm em busca de um sustento, e aí tem essa higienização, Então, assim, esse conteúdo de classe, Então, próximo a essa elite brasiliense não pode viver esses desvalidos. Queria que você comentasse um pouco essa falta de acesso a esse direito nesse conteúdo de classe, Quem é totalmente desprovido de condições de vida
são espantados como mosca dos espaços urbanos. João, não dá, assim, toda essa problemática que você traz, ela se agrava ainda mais se a gente considera o contexto de pandemia que a gente está vivendo. Exatamente. Né? Então, das principais orientações da OMS é fique em casa, né? Para quem tem o privilégio de ter uma. Então, tem um mapeamento, né, da campanha Despejo Zero, que é até uma construção coletiva e colaborativa, que identificou que entre março do ano passado, que foi o início da pandemia aqui no Brasil, e fevereiro desse ano, de 2021, mais de 9 mil famílias foram removidas e mais de 65 mil estão sob ameaça de remoção. Então, a gente conjuga aí, né, a gente atribui, né, na verdade, essas remoções a, de fato... Você está falando, desculpa interromper, você está falando do Distrito Federal ou você está falando do... Não, no Brasil como um todo. Esse número numa Já é perspectiva grande, nacional. né? Se fosse só o Distrito Federal, seria escandaloso, mas ainda é grande no país inteiro. Sim, sim. E aí, João, além das condições, né? Então, assim, essa desigualdade que você delineou aí muito bem, ela ficou muito mais escancarada agora nesse contexto de pandemia, em que as famílias perderam renda ou perderam emprego, tiveram a sua condição social mais vulnerabilizada ainda. E, além disso, né, então, essas remoções em razão de ocupações que eram ocupações espontâneas ou ocupações informais, portanto, não regularizadas, mas muitas delas possivelmente regularizáveis, e aí a gente vai depender de outros elementos, que mais para frente eu posso tocar nisso, e muita a situação de vulnerabilização de algumas famílias que muitas vezes tiveram que deixar suas casas e passaram, então, a viver em situação de rua, né, justamente em razão da perda de renda. Então, todo esse contexto muito agravado, né? Trazendo aqui bom, é importante a gente mencionar também, né, aqui no contexto específico de Brasília, a gente teve a aprovação no ano passado de uma lei que impede a remoção no período da pandemia. Então, de novo, aí a gente resgata, né, essa lógica, a perspectiva do direito achado na rua. Bom, mas a gente tem a garantia da lei, né? Então, como é que a gente faz de fato, né, que essa lei seja cumprida, seja aplicada? A gente tem uma lei aqui distrital, foi aprovada, foi sancionada pelo governador, que impede que ocorram esses despejos. E por que, né, que isso não é cumprido? Bom, além dessa lei, como você mencionou, a gente tem a Constituição Federal, a gente tem tratados internacionais, a gente tem orientações da ONU sobre remoção adequada, né, que isso fora no contexto de pandemia, ou seja, você já tem diretrizes de proteção de direitos humanos e de impedir, né, de vedar aí remoções que sejam feitas de forma truculenta, sem decisão judicial, que é o que acontece na maioria das vezes, uma ação administrativa do poder público, do poder executivo, e principalmente agora nesse contexto de pandemia. Então, uma das pesquisas que a gente fez no CEUB, no fim do semestre passado, e a gente está concluindo agora para poder publicar, foi o levantamento de diretrizes, então, de Ministério Público, de Conselho Nacional de Justiça, de Conselho Nacional de Direitos Humanos, da ONU, diretrizes que orientam para garantia do direito à moradia nesse período. Então, como você deve garantir, né, que assim, a proteção máxima é evitar despejo. Essas pessoas já estão numa situação vulnerável, porque a moradia é precária, né, então você já não tem todas as condições de higiene desejáveis para evitar a pandemia, e muitas delas você sequer tem acesso à água tratada, e ainda assim o Poder Executivo, na contramão aí dessas orientações, fazendo despejo, ou seja, aumentando ainda mais a vulnerabilização dessas famílias. Então, em completo descumprimento com esse conjunto de elaborações, recomendações e elaborações normativas que se tem. Então, essa foi um dos levantamentos que a gente fez, ou seja, não é por ausência de orientações e de diretrizes,
Na Câmara dos Deputados, a gente identificou também mais de 20 projetos de lei em tramitação, que foram aprovados e que estão em tramitação nesse sentido de evitar despejo, tanto de ocupação, de situação de ocupação espontânea, né, quanto em questão de relação locatícia, com base na lei do inquilinato. Então, tem aí mais de 20 projetos, né? Só que desses 20 projetos que foram apresentados desde o ano passado, nenhum deles foi aprovado ainda, né? Em que pese aí o intenso trabalho da Câmara dos Deputados nesse período, nenhum desses projetos relacionado a esse tema foi aprovado. Então, já dá para também a gente ter uma dimensão aí do que convém e o que não convém ser aprovado nesse contexto, né? A gente percebe uma verdadeira desumanidade, né, o que ocorre com os gestores, da parte dos gestores públicos, né, que não tem uma mínima sensibilidade com o que a população está passando, né? Você mencionou a questão dos aluguéis, né? Muita gente sendo despejada, né? E tentou-se, né, conter isso, né, para evitar os despejos, muita gente com dificuldade financeira. Existe uma verdadeira desumanidade. Sabrina, eu queria que você analisasse, porque é difícil a gente falar de direito à cidade, né? E não falar de reforma urbana e falar também de reforma agrária, né? E também falar das desigualdades regionais, né? A gente recebe muita gente aqui em Brasília vindo de fora em busca de trabalho, né? Se aglomeram nas cidades satélites, nas regiões administrativas e também nas cidades do entorno por conta dessa desigualdade. Uma coisa está linkada com a outra, na questão da reforma agrária, né? Êxodo rural, um termo antigo que se analisa, e pouca gente está falando disso, né? Que as pessoas, né, a alta concentração de terra no campo, os despejos de trabalhadores estão ocorrendo com muita frequência. Queria que você fizesse uma análise aí diante desse quadro todo, né? Porque não dá para falar de uma coisa sem associar com as suas causas, né? O conjunto de suas causas. Queria que você fizesse essa análise, por favor. João, você falou de reforma urbana, então vou me permitir aí fazer um resgate do processo constituinte, que foi aí a primeira conquista, né, estabelecida na Constituição Federal de 88 desse movimento nacional de reforma urbana, que foi os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, que formam o capítulo da política urbana. Então, que estabelecem aí algumas diretrizes para essa garantia do direito à cidade, da gestão democrática, da garantia e do cumprimento da função social da propriedade. Então, de 1988 até meados aí que a gente tem de 2016, a gente teve uma crescente de garantias de direitos, em que pese, né, a gente nunca só avança, às vezes a gente retrocede, não se trata também de ignorar esses eventuais retrocessos pontuais, mas a legislação sempre veio aí federal, né, nesse crescente de garantias de direitos. Então, depois da Constituição Federal de 88, a gente teve aí a aprovação do Estatuto da Cidade, em 2001, que até hoje é das principais leis que a gente tem regendo aí o direito à cidade, trazendo elementos de regularização fundiária, então, e trazendo, inclusive, instrumentos de garantia do cumprimento da função social da propriedade, regulando o que estava lá na Constituição Federal. Então, isso é uma coisa que até hoje, né, a gente fala, vamos cumprir a função social da propriedade. Recentemente, a gente teve uma campanha pelo cumprimento da função social da propriedade, e parece que é algo que já está na Constituição aí há quase 40 anos, ou seja, é antigo, mas ao mesmo tempo é novo, porque quando a gente fala nisso, enfim, os interesses imobiliários aí tremem, né, diante dessa discussão da função social da propriedade. E aí, só para a gente falar um pouquinho mais disso, um dos grandes problemas que a gente tem é conceber essa perspectiva do direito à cidade unicamente a partir de um valor de troca e não de um valor de uso. Ou seja, a propriedade tem aí um valor, uma prevalência sobre o direito à moradia, sobre direitos básicos do ser humano. Então, quando a gente fala em garantir a função social da propriedade, a gente está simplesmente querendo que aquela
população que ocupa uma área, né, como prevê a lei, por determinado período de tempo, possa ter direito a usufruir daquele bem. Então, é importante a gente diferenciar o valor da posse e o valor da propriedade, porque de pouco vale você ter o título de proprietário e descumprir os requisitos previstos na lei para cumprimento da função social. E é isso que a gente vem enfrentando, né? Isso que, infelizmente, né, tem algumas pesquisas que foram feitas, inclusive uma pesquisa de professores da Universidade Federal do ABC, que demonstram que dos mais de 5.000 municípios aí que a gente tem, pouquíssimos municípios conseguiram estabelecer os instrumentos de cumprimento da função social da propriedade. Como? Não cumpriu a função social da propriedade? Notifica, IPTU progressivo. Ah, não cumpriu? Edificação, parcelamento compulsório. Não cumpriu? Desapropriação. Nenhum dos municípios conseguiu chegar nessa etapa de desapropriação ainda, que é algo que está previsto na lei, está previsto na Constituição Federal, não é nada revolucionário, é cumprir a lei. Né? Então, nem sobre isso a gente consegue dialogar, a gente consegue implementar. Então, isso seria uma coisa fundamental, porque a população de baixa renda não conquista o direito à moradia pelo direito de propriedade, mas sim pela posse, que é esse uso contínuo da terra. E é essa a grande discussão que a gente precisa fazer nesses contextos de despejo. Né? Então, a legislação ela veio nesse crescente, em 2001 foi um grande momento, justamente em razão do reconhecimento e da aprovação do Estatuto da Cidade, e, contudo, quando chegou em 2016/2017, a gente teve a aprovação aí de uma lei que quebrou um pouco esse marco, né? Porque depois de 2001 a gente teve o Minha Casa Minha Vida 1 e 2, que além de prever o programa habitacional trouxe regramentos de regularização fundiária, então isso é super interessante, e alguns instrumentos, inclusive, buscando equilibrar o direito ao meio ambiente e a perspectiva da moradia, que muitas vezes essa é uma falsa dicotomia que se coloca, é preciso remover a população para a proteção do meio ambiente, muitas vezes é a própria população que está ali morando que garante a proteção daquele espaço, então é uma falsa dicotomia que se coloca para justificar a expulsão daquela população. Então a gente teve essas legislações de avanço e em 2017 a última lei que a gente teve aprovada da regularização fundiária, né, que estabeleceu aí novas bases, novas diretrizes e que rompeu com esse crescente de garantias, porque ela trouxe claramente na lei uma proteção, um privilégio para a regularização de pessoas de alta renda, de alto padrão, de condomínios fechados, em detrimento da regularização da população de baixa renda. Inclusive, um dos instrumentos que a gente tem na lei, que é a Zona Especial de Interesse Social, que a gente chama de ZEIS, que é uma área que prioritariamente deve ser destinada à população de baixa renda, essa legislação sequer toca no assunto, sequer estabelece essa diretriz, né, essa demarcação de área como um dos elementos para proteger a população para que ela não seja removida. Então, foi um símbolo do desmonte aí dessa construção de 30 anos, né, que representou, a gente teve, então, essa ruptura em 2017, e aí agora a gente está disputando também, né, essa maneira de como essa legislação vai ser aplicada, né, de como vem sendo e de como ela vai ser aplicada. Interessante você pontuar isso, porque a gente percebe, né, que nos últimos 3, 4 anos é desmonte total de direitos, né, de proteção aos direitos do cidadão. Sabrina, vamos voltar um pouquinho a Brasília, aí, 21 de abril, aniversário de Brasília, e você estava fazendo uma análise interessante aí de como foi organizado esse espaço, e esse espaço, né, a gente que está aqui percebe que o cidadão comum ele tem muita dificuldade de acessá-lo, né? Então, por exemplo, quem mora nas RAs e vem trabalhar no plano piloto, ele não usufrui do que tem de lazer no plano piloto, né? Vamos esquecer que estamos numa pandemia, né? Se tivéssemos um momento de normalidade, né, que você tem todos
as possibilidades de acesso. E tem gente que nasceu, por exemplo, no Gama, tem 50 anos e não conhece o plano piloto. Então, tem situações assim, né? Por que ocorre isso? Qual é a dificuldade que o cidadão que mora nas mais longínquas regiões administrativas tem de usufruir da sua capital? João, se a gente for aí fazer de novo, né, se não dá para a gente começar a tratar desse problema como se ele tivesse nascido agora, né? Ele Exato. nasceu junto com a construção da cidade. Então, a própria, a que eu mencionei, né, do Lúcio Costa, a própria ideia não concebia esse tipo de ocupação. A gente teve na 110 Norte, né, uma quadra que hoje é, imagina, super valorizada aí, né, no plano piloto, a gente teve um grande despejo de centenas de famílias na época da construção. E a contradição mais interessante, né, porque Brasília é aí uma composição de contradições, uma das contradições mais interessantes é que naquele momento as construtoras elas faziam vista grossa para essas ocupações até determinado momento. Por quê? Porque elas interessavam justamente em razão disso que você fala, que é do transporte. É. Porque estar no plano piloto facilitava que essa mão de obra se locomovesse e reduzisse os custos das construtoras, mas ela era conveniente até determinado momento. A partir do momento em que aquela área valorizada passasse a ser interessante para a construção de determinado edifício, aí era preciso agir, então, e barrar essa ocupação, né? Até que na década de 70, então aí alguns anos depois da inauguração, a gente teve, né, como você bem mencionou, aí a criação da Ceilândia. Então, esse grande movimento, né, de campanha de erradicação da informalidade. Então, a transferência de várias famílias da Vila do IAPI, Morro do Querosene, né, o que era conhecido, para essas regiões da Ceilândia, Taguatinga, Núcleo Bandeirante. Então, uma demonstração clara de que plano piloto não é o espaço de vocês. E aí a gente tem essa dualidade, né? Precisar dessa mão de obra cotidianamente no plano piloto, mas não querer que ela esteja perto a ponto de atrapalhar a vista, de atrapalhar a visão e de incomodar, né, o nosso usufruto da cidade, né, nessa lógica. Né? Então, é até interessante que esses dias eu li uma matéria escrita pelo Nabil Bonduki, né, que é arquiteto urbanista, e ele fala que até ele está estabelecendo algumas possibilidades de nova sociabilidade na cidade pós-pandemia. E um dos elementos que ele coloca é essa possibilidade de que as pessoas criem novas centralidades. Porque como a mobilidade ela está um pouco restrita, você vai criando novas centralidades, então mais atreladas aí ao seu trabalho, ao seu consumo, à sua residência. Eu não sei como é que ficaria isso numa longa escala, porque, na verdade, a população que mora nas RAs mais distantes precisam se locomover para o plano piloto, que é onde está o trabalho, né? Mas essa seria uma perspectiva de se pensar de uma maneira interessante, de uma forma diferente. Porque, certamente, né, isso que você traz aí dessa segregação, além da questão de você ter menos garantias de direitos, menos políticas públicas, menos acesso à infraestrutura nessas regiões administrativas mais distantes, você também limita o acesso dessa população a espaços de lazer, a espaços de cultura, que também são elementos que compõem o conceito de direito à cidade. O direito à cidade não é só o trabalho, não é só o usufruto aí das ruas, compõe esses outros valores também. Então, eu não tenho, assim, não acredito muito que pós-pandemia a gente vai ter soluções melhores aí, mas eu acho que nos provoca a pensar em outras formas de garantia desses usos, né? Eu acho que essa situação está colocada, né? E aqui no DF, interessante, né? Porque a gente tem um déficit habitacional. O déficit habitacional, ele é composto aí de alguns elementos, né? Então, é precariedade na moradia,
coabitação familiar, então várias famílias, né, dividindo a mesma casa, obrigatoriamente, né, e não por opção, o gasto do orçamento familiar, né, o comprometimento de mais de 30% da renda familiar. Então, todos esses elementos compõem o que a gente chama de déficit habitacional. E, conforme levantamento aí da Fundação João Pinheiro, em 2015, aqui no DF, o déficit era de mais de 130 mil domicílios, ou seja, 13%, né, do percentual do Brasil todo, déficit habitacional, estava localizado aqui, e, claro, esse déficit completamente mal distribuído, né, distribuído distintamente entre as regiões administrativas. Então, é um número alto, né? Então, a gente teria, pelo último levantamento, né, São Sebastião, Sobradinho, Samambaia, Planaltina, como as RAs que concentram maior número de déficit habitacional. Então, é preciso voltar o olhar para essas regiões e repensar essas formas de construção. E outra coisa, né, que não dá para a gente negar, é como o cruzamento de dados demonstra que grande parte da mortalidade relacionada à Covid-19 também ocorre nessas regiões. Em que pese a gente ter um contágio maior localizado nas regiões centrais, e isso não só para o DF, para vários municípios, mas isso ocorre aqui também, a taxa de mortalidade ela não é maior no plano piloto, ela é maior nas regiões administrativas mais vulneráveis. Então, é urgente que a gente repense aí esse modelo de cidade que vem sendo construído. E a gente tem exemplos, né, João? Só para complementar aqui, a gente tem exemplos de exitosos de inúmeros países, de como lidaram com esse contexto na pandemia. Né? Então, assim, do uso de imóveis vazios, os movimentos sociais de inúmeros municípios têm levantamentos de imóveis vazios que não estão cumprindo a função social da propriedade. Por que o poder público, né, não disponibiliza, não viabiliza que esses imóveis sejam ocupados por essa população que está nessa situação vulnerável, principalmente agora? Então, a gente tem exemplos de países que fizeram isso, que fizeram essa destinação do imóvel, ou que concederam um auxílio emergencial, mas um auxílio emergencial que garanta que a população, que seja uma reposição de uma remuneração. Não um auxílio emergencial que a família mal consegue se alimentar, que é o que a gente tem aqui no Brasil, e isso cada vez mais sendo mais restrito, o valor e os beneficiários. Então, assim, a gente tem inúmeros exemplos exitosos que a gente poderia olhar, se inspirar e adequar para a nossa realidade brasileira, mas, infelizmente, nesse contexto, né, que a gente está vivendo, é uma negação da realidade que só agrava essa situação de vulnerabilidade. Muito bom. Sabrina, agradeço muito você. É um tema que a gente pode desdobrar em outros momentos, outros programas. É um tema muito importante, né? Rende bastante. Infelizmente, o nosso espaço é curto aqui dentro do nosso modelo aqui de programa. Agradeço muito você, agradecer ao professor José Geraldo, que é o meu pauteiro, né? Ele que pauta, ele que... Ó, entrevista fulano, que é importante tal assunto, o professor Geraldo é sensacional, é uma inspiração para nós, né, Sabrina? Muito. É uma grande inspiração. E deixei para você fazer suas considerações finais, e talvez acrescentar algo que eu não perguntei. Obrigada, João, te agradeço aí pela oportunidade. O professor Zé Geraldo aí é nosso exemplo de vitalidade, de energia, né? Ele tem, quando a gente está desanimado, ele levanta a gente, puxa para cima e fala, não, vamos. E isso, nesses momentos de crise, de desesperança, são fundamentais. Então, agradecer aí você, ao professor Zé Geraldo, e fico à disposição também. Valeu. Então, até a próxima. Um abraço. Até, João. Um abraço.